Compartilhar com você, eu gostaria que os meninos abrissem, coloquem no tema já, e depois abrem Filipenses, Filipenses, né? 1:21. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra, e o tema é esse: de graça recebestes, de graças dai. Amém? Vamos repetir para ficar gravado na nossa cabeça? De graça recebestes, de graça dai. Amém? Então hoje é um dia que nós convidamos nossos amigos, é um dia culto da esperança, é um culto evangelístico. Eu sei que tem algumas pessoas convidados. Quem está com o seu amigo aí? Quem trouxe o amigo? Eu fui buscá-lo em casa. Quem trouxe alguém aqui? Está aqui a Luciana, trouxe uma amiga. Seja bem-vinda. Mais alguém trouxe um amigo? Você trouxe todos esses aí. Amém. Na próxima você só vai entrar com um amigo. Trouxe um amigo. Beleza. Maravilha. Amém, queridos? Então, eu vou mudar a pregação. Vou pregar para você. Eu vim preparado. Então, eu vou pregar para você. E para a amiga também. Amém? E para os visitantes também. O tema dessa palavra é de graça recebeste, de graça dai. E eu quero ler Filipenses capítulo 1, verso 21, para a gente começar. E eu peço a sua atenção. Que seu coração esteja voltado para a palavra, seu coração esteja sensível para receber essa palavra de Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gostei dessa versão. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então muitas vezes, irmãos, vamos orar, né? Porque a gente tem que orar, né? A gente aprendeu assim. Então feche seus olhos. Pai, fala conosco. Pai, ministra no coração de cada filho. Eu declaro, Senhor, cada coração sensível, voltado, consagrado à sua palavra nessa noite. E que não haja nenhuma dispersão. Que toda mente, Senhor, seja disciplinada agora pela sua palavra. Que todo o coração, Senhor, esteja desobstruído para receber a poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando do significado da vida dele. O que é viver para mim? E essa pergunta eu quero fazer para você. O que é viver para você? Por que você vive? Por que você está aqui? Por que você ainda está aqui nessa terra? Você pode fazer até uma pergunta engraçada para o seu amigo que está aí. Por que você ainda está aqui? É uma boa pergunta. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque isso fala do sentido, do significado, do porquê. O porquê que você está aqui, por que você existe? Pastor, mas essa pergunta, sim, essa pergunta, sabe por quê? Deixa eu falar para você. Porque a maioria das pessoas não sabem por que estão aqui. Não sabem por que existe. Alguns acham que existem para trabalhar. Eles vivem reclamando que a vida é só trabalho, que a vida é só canseira. Outros acham que está aqui porque tem que casar. Aí casa, depois eles percebem que não é só isso. Eu quero ter filho. Aí tem filho. Aí depois que tem filho, muda os planos. Olha, eu quero estar aqui nessa terra porque eu acho que eu nasci para casar, para ter filho e ter neto. Então eu quero ver os meus netos. Então ele espera os netos. E ele almeja ver os netos. Aí os netos chegam. Eu quero ver meus bisnetos. Então, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o propósito, o significado da vida. Por que realmente você está aqui? Mas eu quero dizer para você nessa noite, você é filho de Deus, você nasceu de novo, e eu quero dizer e falar para você a verdadeira razão da sua vida. Deveria ser essa, que Paulo falou. Paulo disse: para mim, viver é Cristo. Tudo na vida, para mim, é a respeito de Cristo. O meu respirar é Cristo, sabe? E quando você entende dessa forma,
né? Você diz como Paulo disse outra vez, diz, olha, para mim, eu estou em Cristo. Ele chega a se misturar com Cristo. E ele chega a dizer, não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então tudo na sua vida se resume a Cristo. Para um filho de Deus deve ser assim. Então o que você está fazendo aqui? Nessa terra, bem? Nessa terra, o que você está fazendo aqui? Então é disso que eu quero falar com você, um pouquinho, alguns minutos. E eu espero que seu coração esteja aberto para receber. Você é filho de Deus, você nasceu de novo. Quero dizer para você que a Bíblia diz que você é embaixador do reino de Deus nessa terra. Pastor, o que significa isso? Significa dizer isso? Significa o seguinte, presta atenção. Você não é desse mundo. Amém? Porque é normal às vezes você ver crente que entendeu errado. Ele acha que Deus chamou ele só para essa terra, só para viver aqui nesse mundo. Mas a Bíblia diz que você não é daqui. Você é extraterrestre. Fala para os seus vizinhos, você sabia disso? É um ET? No bom sentido. Você é um extraterrestre, você não é desse mundo. Paulo disse, nós não somos desse mundo. Nós somos embaixadores. E eu quero te contar uma história sobre isso. Nesses últimos dias, últimas semanas, tem uma nação da África chamada Sudão. Quem conhece Sudão? Quem já ouviu falar de Sudão? Poucos ouviram, mas existe. E o que aconteceu? Aconteceu uma guerra naquela cidade, naquele país. E naquela guerra, então a nação entrou em atrito, em muita confusão, né, um reviravolta terrível. E eu estava vendo porque não sei se o Brasil tem embaixada lá, mas os Estados Unidos tem uma embaixada lá. E o que é uma embaixada de um país em outro país? O que significa? Como funciona isso? Significa que os Estados Unidos ele tem um espaço lá, um prédio lá, um terreno grande lá, um lugar que pertence aos Estados Unidos. E alguém que está morando ali, alguém que está dentro daquele domínio, daquele pedacinho de terra que é dentro de outra nação, aquelas pessoas vivem segundo a vida que se vive nos Estados Unidos. Os moradores embora eles estão lá na África, no Sudão, mas o salário deles vem dos Estados Unidos. A moeda para eles, a moeda que vale é o dólar americano. Tudo deles é dos Estados Unidos. Isso é um grande ensino para mim e para você. Porque você está aqui nessa terra, mas deixa eu falar, a sua vida não é daqui. O recurso para a sua vida não é daqui, vem do céu. O que é preparado para a sua vida não é o homem, muitas vezes é só o canal, mas na verdade vem do céu, porque você não é daqui. Você é embaixador do reino de Deus, você está entendendo? Amém? Você crê nisso? E o que acontece? Quando a guerra pegou mesmo lá esses dias, os funcionários americanos começaram a chamar os americanos que moravam naquele país, venham para cá, entrem aqui, porque no momento que eles entravam na porta da embaixada, ninguém daquele país podia mexer com eles. Eles já estavam no outro domínio, agora o domínio deles era americano. Eles estavam em solo americano, em território americano, debaixo do governo americano. Então o que nós estamos fazendo nesses dias é chamando as pessoas desse mundo para entrar para a embaixada. Quando eu desafio você a chamar um amigo para vir para a igreja, para aceitar Jesus, você está trazendo pessoas desse mundo caótico, cheio de guerra, cheio de conflito, e dizendo, entra para cá, porque aqui é outro reino, aqui tem paz, aqui tem alegria, aqui tem sustento, aqui tem salvação. Você está entendendo agora? Então essa é a nossa missão. Nós estamos debaixo desse projeto, Missão Anjo da Guarda, até o final do mês que vem. E vamos fazer um grande batismo no dia 1º de julho. E a sua missão é essa. Buscar vidas, buscar gente, buscar as ovelhas perdidas e trazer para fazer parte desse reino, dessa embaixada, né, para ser e viver como você vive. Os irmãos estão comigo? Amém, irmãos? Lá em 2 Pedro, capítulo 3,
e verso 12, tem um versículo bem interessante, que diz assim, ó: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, o que está dizendo aqui nesse versículo é que nós estamos aqui, esperando a vinda do dia de Deus, mas tem uma coisa aí que você percebeu, que nós estamos fazendo também. O que nós estamos fazendo? Esperando e apressando. Eu sei que, se for buscar teologicamente, tem teólogos que dizem, não, esse dia de Deus aqui é um dia em que não haverá noite, porque chegará o dia, né, na eternidade, que não haverá mais noite. Você já aprendeu isso lá com Voz da Verdade, né, Rafa? Não haverá mais noite ali. Pois é. Você conhece, né, Davi? Davi até levantou a cabeça. Esse eu conheço. Ele ama a Voz da Verdade. Fizemos uma viagem, ele queria cantar a Voz da Verdade até lá. Eu só conheço duas. Eu digo, não dá. Ele conhece muito mais que eu. Então, irmãos, chegará um tempo que não haverá mais noite, não haverá mais sofrimento. Então, isso pode apontar, esse versículo pode apontar também para esse tempo. Mas eu creio também que o que nós estamos esperando é a volta de Jesus. Você fala isso, para as pessoas é uma coisa que nunca vai acontecer, mas para nós, para a igreja, essa é a nossa esperança. Jesus irá voltar. Os irmãos estão comigo? E não vai demorar. Mas Pedro diz que nós estamos esperando e apressando. E como que se apressa? Se apressa, por quê? Porque você tem uma parte que é sua, é só sua. Porque uma das coisas que tem que acontecer é que todos ouçam o Evangelho. E não tem como se fazer isso se você não pregar. Você precisa testemunhar para alguém. Você precisa levar a palavra para alguém. Você precisa levar para os seus amigos. Eu disse aqui outro dia que as pessoas que são do seu convívio, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você estuda, as pessoas da sua família, Deus, você não está ali, Deus não colocou essas pessoas por acaso. Essas pessoas foram plantadas por Deus ali ao seu redor. Elas não são sua família por acaso, não são seus amigos por acaso. E dentro disso você tem a grande responsabilidade de levá-las a Cristo. Então você precisa entender, se você não está fazendo nada nesse sentido, você está deixando a desejar. Você não está fazendo a sua parte. Apressar a vinda é quando você contribui com a pregação da palavra. Você contribui para que o nome de Jesus seja levado até as pessoas. Os irmãos estão comigo? Então nós temos responsabilidade no cronograma de Deus. Parece que o que nós fazemos não tem nada a ver, porque Deus é soberano e Ele faz tudo do tempo dele, na hora que Ele quer. Mas acredite no que eu estou dizendo para você. Em relação a esse tema, você tem responsabilidade. Você foi escolhido para pregar a palavra. Quando Jesus decide por todo mundo, não é uma coisa opcional. Jesus não falou assim, olha, se você tiver tempo, se der para você, se for possível, você fale, quando tiver uma brechinha no seu tempo. Não, talvez você não consiga ser um líder, um pastor, mas você consegue ser um pregador. Você consegue pregar a palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E esse tempo agora que nós estamos vivendo é um tempo de buscar as ovelhas, né? Essas pessoas, quem são essas ovelhas? Essas pessoas que você conhece, essas pessoas que Deus de propósito colocou ao seu redor, colocou na sua vida. E você deve levar essa pessoa para aquele que pode mudar completamente a vida delas. Essas ovelhas estão toda parte. Mas você precisa ter disposição de encontrá-las. Eu quero ler uma passagem aqui, bem interessante, lá em Mateus 9, 37. Olha o que eu quero que você leia comigo. Leia comigo, presta atenção. Muito importante isso aqui. Então disse aos seus discípulos, Jesus disse aos discípulos, a colheita
é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso aqui é muito forte, né, irmãos? A colheita é grande. Existem muitas vidas, muitas almas a serem alcançadas. Agora, a disposição para trabalhar, a disposição para ir buscar, são poucos. Ah, irmãos, isso é muito ruim. Eu sei que nós temos disposição para muitas coisas na nossa vida. Disposição para trabalhar, para fazer muitas coisas, para praticar isso. Tudo legítimo, você pode fazer. Para fazer muitas coisas, mas a nossa disposição deveria estar em ver como Deus vê, né? Ver os campos brancos. Próximo, 38. E depois você deixa aí, Júnior, que eu tenho um versículo que eu vou usar um pouquinho adiante. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, sabe, deveríamos orar por isso. A sua oração deveria ser por isso. Senhor, levanta homens, levanta mulheres, levanta líderes, levanta pessoas com esse coração. Essa deveria ser nossa oração. Amém? Aí eu quero voltar no verso 36. No mesmo capítulo, Júnior. O verso 36. Porque esse versículo aqui, irmãos, quando eu estava lendo, olha o que aconteceu com Jesus. Presta atenção. Isso aqui mexe com o meu coração. Ele diz assim, que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Isso foi o que moveu o coração de Jesus. Esse olhar de compaixão pelas pessoas. Esse olhar que não é um olhar natural. É um olhar que você percebe que aquela vida é uma vida muito preciosa e que ela está andando sem Cristo e que ela está indo para o inferno. Foi esse olhar que moveu o coração de Jesus. Esse olhar que Jesus teve, e tem uma versão que é melhor ainda, porque diz que ele se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão. Então esse é um sentimento que precisa mover a minha vida e a sua vida. Íntima compaixão. Amém, queridos? Então a nossa indiferença precisa acabar. A nossa indiferença precisa cessar. Nós precisamos orar para que essa compaixão seja gerada no nosso coração. Nossa fé precisa se transformar em atitude. Amém? E você precisa deixar o amor de Cristo te constranger, te esmiuçar. Esse mesmo amor, essa mesma compaixão. A Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas faziam o quê? Como que eles viviam? Lembra? Tem umas frases lá. Como que eles viviam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam. E não tem nada errado nisso. Você pode fazer isso. Mas o que a Bíblia diz é que eles viviam para isso. A vida deles, o foco, o centro da vida deles era isso. Mas eu sei que também não é diferente nesses dias. Porque muitas vezes, para muita gente, não aqui, eu creio que não aqui, muitas vezes, o nosso coração está nisso também. E o reino de Deus, o reino de Deus é um detalhe. O reino de Deus é um pedacinho lá da minha vida. É algo que é bom para mim, que significa algo para mim. Mas deixa eu falar para você, era assim que viviam aqueles da época de Noé. Viviam para isso. E acha que isso é tudo. Mas vamos perceber um dia que, na verdade, não se tratava de nada. Sem sentido, vazio. Vazio. Nós estamos aqui, irmãos, como profetas, como atalaias, para dizer, para abrir os olhos, para pedir que Deus abra os nossos olhos, para a gente enxergar. Assim como Jesus enxergou aquelas vidas. Amém? Ele se moveu de íntima compaixão.
Então não olhe para as pessoas achando que está tudo bem. Você está comigo? Amém? Não olhe achando que está tudo bem. Não olhe de uma forma natural. Às vezes nós somos surpreendidos e somos surpreendidos assim, repentinamente por acontecimentos. Às vezes perdemos alguém, nós temos uma irmã essa semana, olha, minha tia faleceu, acho que foi a tia da esposa do Peu, né? Faleceu essa semana, e a gente fica, puxa vida, mas isso é muito normal. O que não é normal, irmãos, é a gente não perceber que nós temos uma responsabilidade de não deixar que as pessoas morram sem ouvir o Evangelho de Cristo. Amém? E nós aqui, irmãos, presta atenção, não somos melhores que ninguém, mas nós temos em nossas mãos, em nossa vida, o Evangelho de Cristo. Porque você pode dizer, não, mas as pessoas têm ouvido. Está ouvindo na TV, no rádio, na internet. Deixa eu falar. Quando se refere ao reino de Deus, Jesus falou de coisas que são aparência, semelhança do reino. Jesus contou algumas situações e disse, porque o reino de Deus é semelhante, é aparentemente como tal coisa. Então eu quero dizer para você que muitas coisas têm a aparência do reino, mas não é reino. Eu ouvi ontem, li ontem, eu estava indo com a minha esposa, paramos no farol ali, perto do Bom Sucesso, eu vi uma placa de pregação do Evangelho. E aquela placa estava dizendo assim, você traiu Deus. Na hora aquilo me entristeceu. Porque isso não é Evangelho. Isso não muda a vida de ninguém. Isso traz, sabe o quê? Peso, condenação. Isso joga o cara para longe, o cara já está ruim. Sabe que está numa vida de pecado. Aí você diz, vou pregar para ele. Aí coloca uma placa, você traiu Deus. Mas se eu chego aqui num casal, no marido, e falo assim, ó, você traiu sua mulher. Vai ajudar o cara? Vai mudar a vida? Vai não, vai arrasar ele. Ele vai ficar com medo da mulher. Ele vai ficar distante da mulher. Então quando você leva uma mensagem dessa, você põe as pessoas para distante de Deus, não para perto, para distante de Deus. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é o seguinte, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é o Evangelho. Amém? O Evangelho é uma mensagem que você diz para a pessoa, não importa como você esteja, há a solução para você. Isso é Evangelho. Você pode encher a rua de placa dessa forma. Não importa o que você fez, Deus te perdoa. Não importa como está a sua vida, tem solução. Tem uma saída ou uma entrada. Esse negócio de saída eu não gosto. Entrada. Tem, porque Jesus é a porta, né? Jesus é o caminho, né? Amém? Então a mensagem do Evangelho é sempre positiva. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você começa a perceber que muita coisa que tem por aí não é Evangelho? É coisa de Deus, é coisa da Bíblia, mas não mostra o caminho. O Evangelho é mostrar o caminho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo o que crê. Então nós precisamos saber o que nós estamos pregando. É o Evangelho. Porque a nossa pregação, quando você abrir a boca e você falar do Evangelho, tem que arder no coração das pessoas. As pessoas têm que desejar a presença de Deus, tem que desejar viver essa palavra. Isso é Evangelho. Não é condenação, não é paulada. Amém? O Evangelho é graça, é salvação. Tudo bem, irmãos? Temos uma aula, e a gente estava, o David não está aqui, está lá no Kids hoje, a gente estava conversando sobre ela, porque ela diz assim, antes da graça, a lei. Os irmãos já foram ministrados, né? Irmãos da videira já foram. Antes da graça, a lei. Por quê? Você precisa falar, não a lei para você viver, mas você mostrar para as pessoas que por si mesmo, eles não conseguem alcançar a perfeição, a salvação, aquilo que precisam na vida. Aí depois você traz a graça de Deus. Mas antes você precisa mostrar o estado miserável que o homem se encontra. Porque se uma pessoa
não acha que está com a doença terminal, ele não vai achar remédio, ele não vai querer remédio. Ele não vai querer buscar uma solução. Então primeiro você fala, ó, existe uma doença terrível, um câncer maligno chamado pecado. Você tem essa doença, todos nós tínhamos essa doença, mas só que eu digo uma coisa para você, tem uma vacina, resolve tudo. Amém? Nós precisamos pregar isso. Porque quando as pessoas ouvem a palavra de condenação, a tendência delas é nem continuar ouvindo, é nem ir mais para a igreja. Porque quando vão para a igreja voltam mal, porque é terrível você ir no médico e você faz o exame e o médico diz, olha, você tem isso. E ele sai dali e assim, pronto, acabou. Se o médico falar só a doença, vai matar a pessoa antes da doença. Agora se o médico disser, olha, tem tudo isso, só que tem um remédio aqui que resolve tudo. Pois é, esse é o evangelho. Tem uma doença, é uma coisa miserável, mas tem a solução. E nós temos a solução. Nós temos a palavra da salvação. Amém, irmãos? Tudo bem? Aleluia! Então, para você ter íntima compaixão das pessoas que Deus colocou ao seu redor, a primeira coisa que você deve fazer é não olhar para elas achando que está tudo bem. Se não tem Cristo, não está bem. Tem gente que fala assim, ó, fulano é tão bacana, é tão legal, só falta ser crente. Então falta tudo. Falta tudo. Porque falta ser filho. Essa coisa de crente é uma nomenclatura que foi dada. Ele falta ser filho, porque o que importa é nascer de novo. Não é um ser crente, não é ser de uma igreja, de uma religião, é mudar a natureza. O encontro com Cristo é isso, muda quem nós somos. O velho homem fica para trás e agora nasce uma nova criatura. Os irmãos estão comigo? Amém? Agora eu quero concluir não, estou indo para o fim, né? Aprendi essa técnica aqui para os irmãos, vamos achar que estou terminando, mas na verdade estou indo para o final. Amém? E eu quero ler Marcos capítulo 2. Eu gostaria que você lesse comigo, porque aqui fala de amigos. E eu acho que todos nós precisamos de amigo de verdade. Uma pergunta bem sincera aqui. Você tem amigo de verdade na sua vida? Pelo menos umzinho. Ninguém levantou a mão. Pastor, eu estou orando, não sei não. Aquilo acho que é um traíra. Confio muito, hein? Olha... Pelo menos sua mulher, irmão, levanta para ela saber que você acha que ela é amiga sua. Amém. Irmãos, ter amigo é muito bom. Mas vou falar quem são os amigos de verdade. Amém? Aleluia. Olha, capítulo 2, isso mesmo. Leia comigo essa passagem, que eu acho bem interessante. Eu acho muito interessante. Eu quero tirar uns 2, 3 ensinamentos aqui para a nossa edificação, para a gente orar nessa noite, concluir essa noite abençoada. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus, presta sua atenção, por favor, leia comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Presta atenção à cena. Então o povo, a cidade inteira ouviu falar, Jesus chegou na casa dele. Ele morava em Cafarnaum. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Imagina que isso aqui está tupetado de gente, Jesus está em casa, a rua encheu, não dá para chegar perto. Foi isso que aconteceu. Não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Palavra. Porque é isso que muda a vida das pessoas, a palavra. Verso 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então, eram os amigos desse homem. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a cama, a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, filho,
Os seus pecados estão perdoados. Segura aí, Júnior. Eu achei bem interessante, porque você leva um paralítico para Jesus. Aí chega lá, Jesus, olha, seus pecados estão perdoados. Parece que não tem nada a ver com o problema do cara, né? É outra coisa. Jesus não viu, não percebeu. O cara é aleijado. 6. Estava sentado ali alguns mestres da lei, os fariseus, né? Raciocinando em seu íntimo, pensando consigo mesmo, né? Vamos lá, Júnior. Adianta aí, Júnior, por favor. Volta lá no 6, Júnior. Estavam sentados ali alguns... sim. Estavam sentados ali e eles começaram a razoar entre si. E o 7, Júnior? Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Pode ir para o 8. Eu estava lendo aqui e eu estava pensando que tem gente que é assim. Você vai ministrar para alguém, olha, você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Alguém já te falou assim, igual falaram para mim, muitas vezes, fala assim, não, quem perdoa é Deus. Eu não sou Deus. Eu sei, talvez você já tenha falado, né? Já falou para resolve com Deus. Não é assim. A gente tem que perdoar também uns aos outros. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Ora, verso 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Jesus é demais, né, irmãos? Vocês estão pensando, sei que vocês estão pensando aí. Pensando assim, quem sou eu para dizer que os pecados estão perdoados? Qual que é mais fácil? Dizer o que eu disse ou dizer o que eu vou dizer agora? Presta atenção, escuta. Verso 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o que aconteceu? Ele se levantou. Bom, o cara estava paralítico em cima de uma cama, levado pelo monte. Jesus é maravilhoso demais, irmãos. Paralítico, paralisia múltipla, não mexia nada. A gente chamaria hoje como é que é? A pessoa mexe só os braços, é uma coisa. Como é que é? Paraplégico, no caso aqui era tetraplégico, só mexia a cabeça. E ele se levantou, pegou a maca, à vista de todos, que atônitos, espantados, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso demais. Porque essa é a missão que Deus deu para mim e para você. Existem amigos seus que estão paralisados. Você fala de Jesus, ele não entende. Você fala de ir servir a Deus, de ir para o encontro, de vir para a igreja, ele não quer. Por quê? Existe uma paralisia espiritual. Tem gente que sozinho nunca vai. Nunca vai. Não estão comigo? Então nós podemos dizer que aquele paralítico, olha irmãos, foi uma coisa terrível que aconteceu na vida dele. Foi uma coisa terrível. Mas sabe qual a sorte daquele paralítico? Qual que era a sorte dele? Amigos. Tinha amigos. Sabe, querido, tem muita gente paralisada. Mas eu quero que você olhe para alguém aí, dos dois lados pelo menos assim, diga assim, ainda bem que eles têm você, irmão. Aleluia. Você é o amigo que aquela pessoa está esperando. Amém? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Há amigos mais chegados do que um irmão. O verdadeiro amigo, presta atenção. Eu perguntei agora há pouco quem tinha amigo aqui. E talvez você levantou a mão e pensou em alguns. Mas talvez você vai lembrar que não são tão amigos. Ou nem são amigos. Porque o amigo é aquele que te leva para perto de Jesus.
Amém? O amigo verdadeiro é aquele que investe na sua vida. É aquele que quando você começa a andar com ele, o seu casamento fica melhor. A sua vida fica melhor. Sua vida financeira fica melhor. Tudo na sua vida começa a fazer mais sentido. Por quê? Porque ele trouxe a vida de Deus para você. Você está comigo? Amém? Então eu quero terminar falando desses homens aqui, desses 4 homens. Porque o que eu vi nesses homens é o mesmo que eu vi em Jesus. O que nós vimos nesses homens? Compaixão. Compaixão. Júnior, me ajuda aí, Júnior. Júnior? Me ajuda aí, Júnior. Olha para mim, Júnior. Eu te amo, Júnior. Eu mandei 2 prints para o Júnior. E eu sei o que é compaixão. Eu coloquei algumas coisas aqui. Eu gosto de perguntar para o Google também. O que o Google pensa sobre isso? Que às vezes ele está certo. Tem aí, Júnior? Eu mandei no grupo. O que significa compaixão? Compadecer é sofrer com. Porque às vezes você tem compaixão, aquela compaixão distante. Ah, coitadinho, né? Fulano lá. Às vezes você está comendo aquele bife, né? Maravilhoso, picanha, né? E pensando, e conversando com a sua esposa, com seu esposo, fala assim: lembra o fulano lá, rapaz, está numa miséria, rapaz, coitado. Falou para mim que só tinha ovo na casa dele a semana inteira comendo ovo. Ah, rapaz, né? Vamos orar por ele, né? Isso é compaixão, irmão? Não. Compaixão é sofrer com. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. Olha que poderoso. Próximo, Júnior, tem outro. Eu busquei em 2 substantivo feminino. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, diminuí-lo. Participação espiritual na infelicidade alheia, né, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Né? E eu coloquei aqui, mas eu acho que o meu está... É um incômodo na sua alma. É aquela coisa que mexe, né? Uma percepção da dor, do que ele meio se colocar no lugar, mas isso é muito pouco ainda. É sofrer com, é participar daquele sofrimento. É algo que é um constrangimento. A Bíblia diz que o amor de Deus, de Cristo, nos constrange. Algo que vai nos tocar e nos envolver de forma tão forte que não conseguiremos ficar de braços cruzados. Essa foi a interpretação do que é compaixão que eu tinha colocado aqui. Amém, irmãos? Isso é compaixão. Então, em relação às pessoas, a nossa indiferença só existe, muitas vezes, por um motivo. Por um motivo. Porque nós não conhecemos a verdadeira realidade da pessoa. Nós não conhecemos. Mas quando você recebe a revelação que elas não estão bem, de que elas precisam urgentemente de salvação, e que estão caminhando na beira do abismo, isso vai mover você. Quando você entende que as pessoas precisam de salvação, porque salvação não é você ser de uma igreja que você é salvo. Salvação não é só para gente boa, não é para gente boa. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. São os doentes. Então, salvação, irmãos, não é para quem praticou coisas boas e foi perfeito, porque ninguém consegue tal façanha. Salvação é quando você reconhece que é um pecador e que sem Cristo você está indo para o inferno, e você reconhece que Deus mandou o Salvador, que é Jesus, e você o recebe como Senhor da sua vida. A Bíblia diz que nesse momento você é salvo. A salvação é muito simples. Salvação é muito simples. Porque você não vai chegar lá, presta atenção, quem está comigo,
Você não vai chegar lá e apresentar suas credenciais para você entrar no céu. Você achava assim antes, achava ou não? Olha, Senhor, está aqui o meu livrinho de boas obras, fiz tudo certinho. Fui para a igreja, não faltava culto, só quando eu ficava doente. Marca o dia e a hora, apresenta para São Pedro. Acha que é São Pedro que também está na porta. Está completamente enganado. E apresenta as suas justificativas, as suas boas feituras, o que você fez de legal, que você cumpriu certinho as suas obrigações. E você pergunta para São Pedro, e aí, passa? Dá para passar nessa porta aí, com tudo que eu trouxe aqui, com tudo que eu provei, documentei, afinal de contas, olha, eu me esforcei. Você acha que é isso? Nada disso. Salvação é quando você fala, sozinho eu não chego lá mesmo. Preciso de uma porta, preciso de um caminho. Preciso de Jesus. Amém? Salvação é o camarada que está morrendo afogado lá. E não adianta você ficar jogando uma boia, jogando uma corda, né? Ou dar um manual, né? Para ele de como sair daquela situação. O passo a passo, 7 passos para quem está morrendo afogado sair do fundo do poço. Não é isso. Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Então, salvação, ela é recebida gratuitamente. No momento que você reconhece que é um pecador e que você precisa de um Salvador, e você levanta a sua mão, e ele pega na sua mão e ele diz, agora você é salvo. Não pelo seu mérito, mas pelo mérito dele, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Então, qual é a realidade ao seu redor? A realidade das pessoas ao seu redor? Paralisia espiritual. Espiritualmente as pessoas não têm nenhum discernimento. Eu estava vendo um podcast essa semana, um jornalista muito famoso, trabalhou na Globo muito tempo, tal de Chico Pinheiro. E ele saiu há uns anos atrás, saiu da Globo, e eu estava falando algumas coisas, eu falei, vou ouvir esse cara, eu acho que é interessante. Um cara inteligentíssimo, né? O cara que trabalhou muitos anos, um dos principais jornalistas do país, e ele falou algumas coisas, e ele começou a falar de religião. Irmãos, com todo respeito a ele, deu vontade de vomitar. Não, sabe, uma cegueira terrível espiritual. Uma cegueira completa do que é Deus. Porque essas pessoas inteligentíssimas não achou o que você achou. Você é inteligente, mas você também talvez não seja um intelectual assim, né? Mas graças a Deus. Porque o principal, eu e você achamos. Porque a salvação não é uma religião. E ele estava colocando assim, olha, você precisa ter uma religião. Você precisa ter uma fé. Você precisa acreditar em algo. Misericórdia, irmãos. E o que é que nós estamos vendo aqui? Tudo isso é banal, não serve para nada. Porque só tem um caminho. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus. Que morreu na cruz, que derramou o seu sangue até a última gota de sangue. E quando você o aceita, ele se compadeceu de você e morreu na cruz. E quando você o aceita, você é salvo. Pode morrer hoje, passar para o andar de cima hoje, bater as botas hoje, você vai direto para a glória. Irmãos, estão comigo? Amém, irmãos? Aleluia. E aí, irmãos, será que nós conseguimos nos compadecer? E para concluir aqui, que os músicos já estão chegando de fininho, que é 5 para... Alguém mandou. Eles foram enviados. Eu quero falar da atitude, da fé daqueles quatro amigos. Atitude da fé. Porque esses 4 amigos, presta atenção. Sabe a quem se refere? A mim e a você, irmão. Esses 4 amigos somos nós. Deveríamos ser nós. Irmãos, estão comigo? O que eles fazem? Eles se expõem. Eles vão lá na casa do amigo. E dizem, você precisa de ir ter um encontro com Jesus. É o que nós deveríamos fazer. Quando você vê alguém paralisado, alguém sem vida, alguém que não caminha para Deus, alguém que não se move para Deus, você precisa fazer a sua parte. Você precisa ter uma atitude.
Amém? Ah, pastor, eu não gosto de incomodar as pessoas. Irmãos, esqueça isso, tem que incomodar mesmo. Eu não tenho problema de incomodar. Os meus líderes eu incomodo. Os irmãos faltam no seminário, eu ligo para todo mundo, mando mensagem. Irmão, por que foi? Não veio. Os mais novinhos eu falo assim, irmão, aconteceu algum problema que não deu para vir? Agora vocês querem ser líder? O líder não é assim não. E aí, Rafa? Por que você não veio, Rafa? Mas pastor não gosta de mim. É porque eu gosto, abençoado. Não é assim que você fala para o seu filho? Por que você não foi para a escola, menino? Mas é porque você detesta seu filho? É porque você ama seu filho. Você quer ver ele bem. Amém? Então não se preocupe, não se incomode de incomodar. Liga, vai lá, busca. Sabe o que eles fazem? Eles vão na casa do amigo. Eles pegam o cara numa cama, 4. Imagina nós 4 aqui. Pega o cara, cada um do lado numa cama e vai levando no meio da rua. Você fala, pastor, não sou de pagar mico, não. Às vezes tem gente que não gosta de carregar mudança no meio da rua. Muda de noite. Quem já mudou de noite porque tem vergonha? Já mudou de noite, né? Eu também. Uma vez a minha situação estava tão difícil que eu mudei no Fusca. Não dá para mudar no Fusca de dia, né, irmão? Tem que mudar à noite. Amarra o colchão assim, e aquela coisa. Então a gente às vezes tem vergonha de carregar a mudança num carrinho, uma cama num carrinho. Os caras estavam carregando no meio da rua e com um amigo em cima. Mas às vezes, irmão, nós achamos muito incômodo fazer isso. Achamos muito incômodo ir na casa de alguém, desafiar essa pessoa a ir se encontrar com Jesus. Mas eles não se preocuparam com isso. Eles foram lá, pagaram o mico, saíram pela rua, levando a cama. Aí quando chega lá, sabe o que aconteceu? Não dava para entrar. O que a gente faz numa hora dessa? Você vai no médico, aí o atendente diz, 2 horas, previsão 2 horas para você ser atendido. O que você faz? Volta. Passa na farmácia, né? Compra um Doflex, um Tandene. Compra um Tandene. Vai fazer um paliativo lá. Aqui. Eles chegaram na porta, não deu para entrar. Sabe o que eles fizeram? Alguém talvez pensou, não, eu acho que não vai dar certo não. Vai dar certo. Pede pro vizinho lá, a gente entra por lá. Arrumaram escada, subiram. Estou imaginando aqui a história. Ainda bem que não era laje igual essa. Era telha. Começaram a destelhar. Imagina o burburinho, imagina as críticas das pessoas. Que é isso? Que absurdo! Porque quando você se dispõe a ajudar alguém, irmãos, sempre vai ter alguém do contra. Sempre vai ter alguém dizendo que é o exagero da sua parte, não precisa de tudo isso, para que isso? Mas eles não se incomodaram com isso, abriram um buraco. Aí, tem que ter corda, arrumaram 4 cordas, amarraram cada corda no pé da cama e foram descendo. E descendo com muito cuidado para não matar o infeliz do paralítico. Porque você às vezes quer ajudar e acaba matando o pescoço do camarada, que era a única coisa que funcionava ainda na vida dele. Desceram com muita cautela. E de repente, ele está ali na presença de Jesus. Sabe o que eu vejo na vida desses homens? O que tinha no coração deles? Nada vai me parar. Eu vou até o fim. Eu estou disposto a seguir em frente. E eu vou ajudar o meu amigo. Eu vou ajudar o meu amigo. Não estão comigo? Não se importaram com as críticas? E as dúvidas do coração? Porque tudo aquilo podia não dar certo. Podia chegar lá e sei lá, de repente Jesus já tinha ido embora. Ou Jesus decidia não curá-lo naquele dia. Mas deixa eu falar, Jesus nunca decepciona quando alguém vai para Ele. Você está comigo? Jesus nunca decepciona. Aleluia. E quando a cama chega ali na frente de Jesus, Jesus olha para ele e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas começaram, mas que isso? O problema do cara é, o cara não anda, é paralítico. Ele vem dizer que os pecados... Deixa eu falar, Jesus sabe a verdadeira necessidade das pessoas. Jesus não se engana. Ele não se equivoca. Ele sabe. Leve o seu amigo. Leve o seu amigo
nesse projeto Anjo da Guarda, Missão Anjo da Guarda. Leve o seu amigo para Jesus. Às vezes você traz o seu amigo, a Lu trouxe amigo, a Aline trouxe os amigos aqui. Às vezes você traz o seu amigo e você fala, meu Deus, será que vai dar certo? Será que ele vai entender? Deixa eu falar, Jesus está falando e Ele sabe onde o seu amigo precisa ser tocado. Está comigo? E o pecado, deixa eu falar para você, o pecado é a causa da paralisia das pessoas. Não adianta você curar o efeito sem curar a causa. Amém? Então o que Jesus estava dizendo, olha, essa mensagem vai trazer cura. Quando a pessoa sabe que Deus perdoou ela, que não tem mais condenação sobre ela, ele sabe, Deus pode me curar. Deus quer me curar. Porque quando você acha que Deus está zangado com você, você diz, eu tenho uma pendência com Deus, acho que não vai dar certo, não. É igual seu irmão, né? Você brigou com seu irmão. Aí tem um dia que você precisa de um dinheiro emprestado. Como é que você vai lá no seu irmão? Briguei com um nozão ali, eu preciso daqueles R$1.000 amanhã. Só que eu tive uma discussão com ele hoje, como que eu vou chegar nele amanhã? Nós estamos com uma pendência. Então o pecado é isso. É uma pendência que o homem tem com Deus. Mas quando o homem sabe que tem perdão para os seus pecados, que Jesus já perdoou os seus pecados, que Ele derramou o seu sangue, então a pessoa diz, agora eu posso ser curado, porque Deus não está mais com raiva de mim. Ele já me perdoou tudo. Você está comigo? Seus amigos precisam saber dessa boa notícia. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, para a gente orar. As músicas aqui fazem efeito. Os irmãos começam ali, um toquinho. É um toquinho para encerrar, né, Wellington? Assim, Aleluia. Feche seus olhos para a gente orar. Aleluia. O perdão é a resposta de Deus para todos os males. Deixa eu falar para você. Você tem essa palavra no seu coração já. Você já foi tocado por essa mensagem. Talvez para alguns seja difícil pregar o Evangelho. Mas é porque as pessoas não sabem o que é Evangelho. Mas quando as pessoas entenderem que Evangelho é notícia boa. Vamos fazer um evangelismo na rua. Estamos preparando aí. Eu já fiz a tela, viu, Jefferson? E já fiz uma camiseta já. Vamos fazer uma blitz. E o nome é Só Notícia Boa. Porque isso é o Evangelho. Irmão, notícia ruim triste é ruim de contar. Já tentou contar notícia triste? Você entala. Você começa a chorar. Você sabe que o cara vai chorar quando ouvir a notícia. Você começa a chorar primeiro. Você vai falar pro camarada que a mãe dele morreu. Como é que é esse negócio? Terrível, né? Notícia triste é ruim demais, irmão, é difícil. Mas dar notícias boas é maravilhoso. Mas se eu fosse falar que Cleberson, fizemos um sorteio aqui de um carro novo e você é o ganhador. É bom demais dessa notícia. É bom contar, é fácil contar notícia boa. Pois o Evangelho é boa notícia, é boas novas. E Deus te deu essa mensagem. Deus colocou essa mensagem no seu coração. As pessoas precisam ouvir. Mas o Evangelho, que é notícia boa. Se você for falar para as pessoas, olha, você está assim porque você pegou demais, porque é a sua vida, porque isso, porque aquilo. As pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir que tem perdão para elas, cura para elas, que tem libertação para elas, que tem vitória para elas, que tem solução para o casamento dela, que Deus pode mudar a história dela. Ah, essa notícia é boa, e você tem essa notícia na sua boca e no seu coração. Você tem essa notícia. Eu quero chamar você e desafiar você a ser um contador de boas notícias. Aleluias. Eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, não vou segurar só para mim essa notícia. Eu vou levar. Você quer fazer isso? Você quer orar por compaixão? Que o Senhor te ensine o que é compaixão. Você quer orar por isso? Levante a sua mão, você quer orar por isso? Se eu quero ser movido por íntima compaixão.
Eu quero ser um contador de notícias boas. Eu recebi de graça e eu vou dar de graça também o que eu recebi. Eu quero levar essa notícia. Eu quero ser um contador de histórias boas. Eu quero falar que Jesus perdoa. Eu quero falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele leva para o céu. Oh Senhor, ora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e declaramos, Senhor, que aqui se levantou um exército de homens e mulheres que não se contentarão em ficar com braços cruzados, mas que irão levar, irão sair daqui nessa noite já falando para alguém. A primeira pessoa que eles encontrarem, eles vão liberar a palavra de vida. Quando chegar dentro de casa, eles vão falar sempre palavra de vida. Sempre vão falar que é possível, que dá certo, com Jesus dá certo, que se chegar diante dele, Ele cura, Ele resolve, Ele soluciona. Ah, meu Pai, nos enche dessa ousadia, nos enche desse poder, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai.